Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do Cafezinho com a Renata, só que estamos aqui direto do Brasileiríssimo, no Boulevard Canal, para tomar um chá gelado com o presidente da Câmara, o vereador Miguel Alencar. Aliás, Miguel não é candidato à reeleição como vereador. E também a gente não tem visto mais movimento dele para ser candidato a prefeito. Afinal de contas, ele é candidato a quê? Vamos descobrir? Olá, minha gente, de volta com mais uma edição do Cafezinho com a Renata, só que dessa vez, ao invés de ser cafezinho, ó, é um chazinho de um lado e uma aguinha do outro. Já está aqui no Brasileiríssimo, no Boulevard Canal das minhas amigas bárbaras, bater um papo com o presidente da Câmara, Miguel Alencar. Sábado, a partir de sábado, as autoridades já não podem mais conceder entrevistas, e a gente veio fazer esse bate-papo, Miguel falar um pouquinho do balanço dele enquanto presidente da Câmara. Mas a dúvida que fica, Miguel, não posso deixar de perguntar a você, evidentemente, a legislação proíbe para quem é candidato. No caso, a gente já sabe que você não é candidato a vereador, está lançando seu pai, Milton Alencar Júnior. E também a gente tem visto que você não está fazendo mais movimento para ser candidato a prefeito. Finalmente, você é candidato a quê, Miguel? Renata, boa tarde, né? Prazer estar aqui como sempre. Esses nossos bate-papos são muito produtivos para a cidade de Cabo Frio. Realmente eu não venho candidato à reeleição, eu não sou pré-candidato à reeleição de vereador. A gente decidiu o nosso projeto, decidiu que seria um bom nome para a cidade, a pré-candidatura do meu pai, Milton Alencar Júnior, então ele é pré-candidato a vereador. Hoje o nosso projeto ele passa por uniões, né, Renata? A gente está buscando união em prol de Cabo Frio. Nosso pensamento é na cidade, o nosso pensamento é a melhoria da cidade e buscar as pessoas que pensam na cidade de Cabo Frio, as pessoas que pensam em construção e melhorias, e realmente a gente volte a ter a cidade buscando o desenvolvimento correto para a melhoria da sua população. Tá, mas minhas fontes, não só minhas, mas até da Berenice Seara, colega de trabalho lá da capital, de que você é um dos nomes mais cotados para ser o vice de Dr. Serginho na chapa dele. Isso é verdade? O Dr. Serginho é uma das pessoas, um dos políticos mais competentes que eu conheci na minha vida política, né? A gente, como deputado estadual, tem feito tantas entregas em parceria com o governo do estado na nossa cidade, tem feito muito mais entregas do que até mesmo a nossa gestão municipal em prol da cidade de Cabo Frio. Então, a gente vê mesmo a competência do deputado estadual Dr. Serginho, a liderança que ele exerce na nossa cidade e em toda a região. Então, tenho certeza que se na eleição o Serginho ganhar essa eleição, Cabo Frio vai poder ter realmente um grande gestor à frente da prefeitura, planejando a cidade a médio, curto, médio e longo prazo, que é o que a gente precisa. Mas tem fundamentação nesse comentário de bastidor? Nós estamos à disposição de uniões em prol da cidade de Cabo Frio. Hoje a única verdade que eu tenho é lutar por Cabo Frio e pensar na cidade de Cabo Frio. E muito focado na candidatura, dessa pré-candidatura do meu pai, Milton Alencar Júnior, para a Câmara Municipal de Cabo Frio. Targiversou, não quer falar, bola para frente porque o tempo corre. Queria saber de você a avaliação que você está fazendo desse governo Magdala Furtado. Ela ligou o modo turbo aí nos últimos dias, está fazendo pelo menos uma inauguração por dia. Tem dia que ela faz mais de uma inauguração. Você acha que dá gancho para ela, dá time para ela disputar e, quem sabe, conseguir se reeleger, no caso, se eleger, né? Até a população que decide, né? Mas na minha visão, eu acho que a atual gestão ela não fez o diálogo correto com a população de Cabo Frio. Essas tantas entregas que estão tendo reinaugurações, muitas reinaugurações, né? Deve ser uma pequena reforma que esteja acontecendo nos espaços para poder reinaugurar. O que eu tenho visto é a pouca adesão da população, né, em aceitação dessas entregas. Claro que coisas pontuais que vieram da gestão do então prefeito Bonifácio, como, por exemplo, a entrega da reforma do posto de saúde da reserva do Peró. Isso veio da gestão do então prefeito Bonifácio e agora teve a entrega. Tanto que a presença do ex-secretário de saúde, Jânio Mendes, estava lá discursando porque foi da onde começou, né? Então eu vejo o governo da prefeita dialogando muito pouco com a cidade de Cabo Frio e eu acho muito difícil que a aceitação da população da cidade para que ela possa continuar um trabalho que não está apresentando da melhor forma que a gente entende. Magdala entende você como um opositor, Miguel. Por outro lado, tem gente que entende que você é omisso porque tem vários pedidos de impeachment na sua gaveta
contra Magdala e você não pautou. Aliás, se não me engano, o Ministério Público já andou cobrando você sobre isso. Renata, realmente tem vários pedidos, né, protocolados na Câmara Municipal, tem todo um rito, né, de discussão. A gente entende que a cidade de Cabo Frio, a gente não precisa passar por nenhum tipo de discussão relacionado a essas questões agora. A população votou no então prefeito Bonifácio, que então a vice-prefeita Magdala Furtado, e a gente entende, como legislador, que esse tipo de discussão, ainda mais de um pleito eleitoral por vir, eu acho que a população tem que decidir na urna o que realmente vai fazer. Se a população decidir a continuidade do governo, a continuidade do governo deve acontecer. Se a população decidir que a gente precisa de um sangue novo, de uma nova gestão, uma pessoa que tenha muito a entregar em discussão da nossa cidade, em desenvolvimento da nossa cidade, que a população que decide, né? A população que realmente decide o que tem que ser feito. Então, essa não é uma discussão que a gente tem que ter nesse momento, agora. Eu não me coloco nem como oposição, nem como situação, eu me coloco como cabo-friense, eu me coloco como uma pessoa que defende a cidade de Cabo Frio no diálogo em prol da cidade. Miguel, dentro desse cenário de disputa eleitoral, a gente vê que outros nomes também têm se colocado, e dentre eles, um que você já caminhou ao lado, que é o ex-prefeito Marquinho Mendes, que se coloca como pré-candidato. A gente sabe que a vida dele não está sendo muito fácil. Eu queria te ouvir sobre o Marquinhos. Você já foi do grupo político dele, hoje você tem seu próprio grupo político. Ele andou conversando com você? Existe algum movimento? Como é que você enxerga essa postura do Marquinhos, que diz que é candidato, uma hora lança mulher, depois volta atrás, agora diz que é candidato? Queria te ouvir. O ex-prefeito Marquinho Mendes é realmente uma pessoa que contribui muito para a cidade de Cabo Frio durante suas gestões. Eu fiz parte do grupo, né? Eu fiz parte do governo do Marquinho, fui líder de governo uma época. Então é uma pessoa que teve muita entrega na cidade de Cabo Frio naquela época. Hoje, Renato, eu acho que o ex-prefeito Marquinho Mendes precisa entender o momento que a cidade vive, o momento das novas lideranças que estão surgindo, das novas pessoas que estão à frente de espaços públicos, pessoas que pensam na cidade de forma diferente, pessoas que têm muito a somar. E, claro, que tem toda uma questão jurídica, né, que o ex-prefeito Marquinho Mendes tem um monte de embrólio jurídico. Eu até vi umas entrevistas com grandes advogados, como Pedro Canella, explicando, que eu tenho certeza que, eu penso que o ex-prefeito Marquinho Mendes precisa primeiro resolver isso, para aí sim poder disputar uma eleição da melhor forma possível. Mas eu não entendo muito dessa parte, Nata, não sou jurista. Mas ele, por exemplo, tem colocado que você colocou as contas dele para serem votadas na Câmara, Renata, com um propósito político. Nós colocamos as contas de todos os prefeitos até agora. Tem mais para colocar. Nós viemos colocando, primeiro colocamos o ex-prefeito Bonifácio, passamos pelo ex-prefeito Adriano, passamos pelo ex-prefeito Aquiles Barreto, chegamos no ex-prefeito Marquinho Mendes, chegamos no ex-prefeito Alaí Correia, vamos chegar ainda no ex... Então, a gente está vindo pegando as contas mais recentes para as contas mais antigas. A Câmara Municipal tinha diversas contas não julgadas. Eu, com esse compromisso com a cidade de Cabo Frio, desde o início do meu mandato, venho falando nas minhas entrevistas isso, e várias vezes no seu podcast, nós falamos sobre isso, eu sempre coloco o mesmo posicionamento. Iremos colocar todas as contas dos ex-prefeitos para votação, para o plenário da Câmara decidir, em sua maioria, se aprova, se reprova. Claro que seguindo sempre um parecer no Tribunal de Contas, que o único prefeito na atualidade que teve o parecer favorável foi o prefeito Bonifácio. Todos os outros prefeitos tiveram parecer contrário. O prefeito Aquiles também teve parecer favorável, mas só naqueles 3 meses, né? Então, o que você está querendo pontuar é que não é nada direcionado. Lógico que não, a gente tem muitas contas para terminar de colocar, e vamos colocar todas essas contas até o final da nossa gestão. Esse foi um compromisso quando assumi a presidência, Renato. Se você pegar as primeiras entrevistas nossas, logo após a pandemia, ali em início de 2022, a gente já falava claramente sobre isso, que as contas todas seriam colocadas. E estamos fazendo isso, é um compromisso nosso com a população cabo-friense. Você tocou num ponto que eu ia questionar, finalzinho, está na reta, não final, né? Está ainda, faltam 6 meses para terminar o seu mandato de vereador e o seu comando no parlamento cabo-friense. Mas a gente queria fazer um balanço, quais foram as principais ações que você adotou, aquilo que você tem um carinho, que foi um papel que você desempenhou e que te traz muito orgulho, que você sabe que deixou teu nome marcado na história do parlamento cabo-friense. Tem muita coisa por vir ainda, vai ter surpresa até o final do ano. Opa! Mas o que nós realmente trabalhamos muito durante esse nosso mandato de presidente, a primeira coisa foi realizar o concurso público, né? Nós conseguimos agora, ontem, homologar
o resultado do concurso público, né, já deixando claro para todos que até o final do ano começaremos a convocação de todos os que participaram, vamos começar um procedimento de convocação com um calendário, apresentar um calendário para a população e começar a fazer a convocação deles. Essa acho que é a grande vitória da nossa gestão. Outra grande vitória, Renato, foi a atualização das leis complementares, que não depende só do Legislativo, depende também do Executivo, mas é uma luta nossa como presidente desde o início, que são aprovar as leis tão importantes, atualizar as leis tão importantes para o nosso município. Então, Renato, esse é o nosso dia a dia de Câmara Municipal, criando projetos como Direito de Cidadania, Parlamento Juvenil, projetos tão importantes para o Parlamento. E claro, Renata, passando por momentos tão difíceis da cidade de Cabo Frio, como o falecimento do saudoso prefeito Bonifácio. Acho que naquele nosso momento tão difícil da cidade, a gente tomou um posicionamento muito correto de diálogo entre, até o momento da vice, a transição, de passar a tranquilidade para a população cabo-friense. E é isso que a população tem que ter, a tranquilidade que existe um parlamento ativo e que realmente zela e cuida da cidade. Miguel, você, segundo mandato como vereador, está aí se colocando à disposição para outros projetos que dizem, né, muitas vozes ecoando no sentido de que você, embora você não tenha assumido aqui, mas que você possa ser o vice do Dr. Serginho. E aí a pergunta que fica para a gente encerrar, e você ter um pouquinho mais de tempo para refletir, como você se posiciona hoje dentro da política? Você se entende de direita, de esquerda, de centro? Qual é a do Miguel? Renato, eu aprendi muito na minha caminhada política, né? Eu, durante esse tempo todo de 7 anos, né, com mandato, 7 anos e meio com mandato, tudo que nós vivemos no Brasil, tudo que nós vivemos na cidade de Cabo Frio, que nós vimos. É porque é importante tocar isso, porque você sempre foi uma voz defensora do Lula aqui na cidade. Tudo, exatamente, tudo isso. Na última eleição fizemos isso, nós vivemos. Se você pegar agora na atual realidade de Cabo Frio, o governo municipal, ele é um governo que está representando a esquerda, né? Está representando os partidos de esquerda, é isso que está se colocando, né? O que eu não entendo dessa forma, mas é uma coisa que a gente visualiza hoje, que é onde a prefeita se coloca para uma reeleição. E o outro candidato que estava ali de esquerda acabou se posicionando para um outro partido também de esquerda, mas mais ligado ao centro. Hoje, Renato, todos os diálogos que eu construo, eu acho que o meu posicionamento político sempre foi um problema de diálogo, né? O posicionamento de dialogar de um lado, do outro, que é o posicionamento do legislador. E como presidente da Câmara eu consegui tomar essa posição. Eu dialogo com todas as ideologias, todos os lados, e isso acaba me posicionando, Renato, uma pessoa muito de centro. Eu fico muito no centro sempre no diálogo. E hoje eu consigo falar muito isso, porque quando as pessoas me colocam, você é uma pessoa de direita, você é uma pessoa de esquerda, eu venho do meu segmento cultural, eu venho de defesas de projetos sociais, eu venho da defesa de diálogo. E para mim isso me coloca hoje na cidade de Cabo Frio como uma pessoa de centro, que eu acho que são poucos que conseguem se colocar assim hoje de verdade, Renato. Eu vejo muita gente dizendo que é de esquerda, que é de direita, e poucas pessoas se assumindo no posicionamento de centro, que é onde eu me identifico hoje de uma forma muito clara, por ser uma pessoa que dialoga com todos os segmentos, todos os lados, para poder buscar sempre o quê? O que une a gente. O que une a gente? Cabo Frio. É o que a gente pensa, eu penso o tempo todo. O que une o nosso diálogo, Renato? O que une o nosso posicionamento? O que une? Cabo Frio. Então hoje eu me coloco sempre nessa parte central, sempre buscando nossa vertente ideológica que a gente sempre teve. Então hoje eu me coloco muito pelo centro. Então não está nem do lado da direita nem da esquerda, está do lado de Cabo Frio? Do lado de Cabo Frio, que é o que importa. O que importa para toda a população cabofrense é o homem público estar do lado de Cabo Frio. Hoje eu estou do lado de Cabo Frio como sempre estive. Tá certo então, Miguel. Obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço.